visita que o governador Tarcísio de Freitas fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois desse encontro, Tarcísio defendeu mais uma vez a possibilidade do projeto de anistia para pacificação no país e não falou em eleição para a presidência da República, não. O Lucas Martins está acompanhando essa história e vai trazer os detalhes para a gente agora, as informações. Conta para a gente aí, Lucas. Temos ele? Vai lá. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para todos que estão na nossa companhia. Exatamente, Tarcísio de Freitas veio a Brasília para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso porque eles ainda não tinham se encontrado até Jair Bolsonaro ser condenado aí a 27 anos e 3 meses de prisão depois do julgamento no Supremo Tribunal Federal. E esse gesto de Tarcísio de Freitas foi visto aí por aliados como um sinal de lealdade de Tarcísio de Freitas ao ex-presidente e também a construção de uma frente que possa vir a derrotar o presidente Lula numa possível campanha aí em 2026. O presidente Lula, que é aí o principal aliado, adversário aí de Jair Bolsonaro. Durante esse encontro, o senador e também filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, estava presente aí nesse encontro e ambos, tanto Tarcísio de Freitas como Flávio Bolsonaro, falou um pouquinho sobre a questão da dosimetria, o projeto da anistia aqui no Congresso Nacional e disseram que não defendem a dosimetria, que querem uma anistia ampla, geral e restrita. Vamos ouvir aí um trecho do que disse Tarcísio de Freitas. Mas eu acredito sim que é um caminho de pacificação. Acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda a depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenável. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é falar de privilegiar eventualmente uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida. Não há uma convergência nesse tema. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião eu acredito que o caminho para a pacificação é da anistia. Tarcísio de Freitas tem sido um dos nomes ventilados aí para concorrer à presidência da República em 2026, inclusive com o apoio de Jair Bolsonaro, né? Se caso ele não puder concorrer por questões judiciais aí, mas ele veio, de acordo com aliados aí, deixar um recado ao ex-presidente Jair Bolsonaro de que não tem interesse a participar aí da campanha presidencial para 2026 e que quer continuar no governo de São Paulo. Foi isso que Tarcísio de Freitas disse. Flávio Bolsonaro disse que acompanhou toda a conversa e disse que Tarcísio de Freitas está com Bolsonaro em 2026. Eles serão aliados aí. Vamos assistir mais um trecho do que disse o senador. A única certeza que eu tenho é que o Tarcísio e Bolsonaro vão estar juntos, independente do que aconteça, e juntos com a centro-direita, que eu acho que é o caminho. O Tarcísio, para mim, é um dos principais ativos que a centro-direita tem. É importante ele estar sempre fortalecido. É uma pessoa preparada, governador do estado com o maior orçamento do Brasil, o mais populoso, que tem feito um grande trabalho, é bem avaliado. E, sem dúvida alguma, ter Tarcísio nos nossos quadros dá muita inveja à extrema-esquerda. Outro assunto também que foi debatido, Evandro, foi uma possível candidatura de Eduardo Bolsonaro, o outro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, se candidatar à presidência da República em 2026. Esse nome aí foi ventilado em alguns momentos, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro já afirmou que não quer que ele seja candidato e pretende que ele vá como senador do estado de São Paulo. São essas informações desse encontro aí tão esperado de ontem. A gente seguiu acompanhando. Volto com você, Evandro. Obrigado, Lucas. Um abraço para você. Vamos falar então dessa manifestação, mais uma do governador Tarcísio de Freitas, que diz que vai concorrer à reeleição no estado de São Paulo.
embora tenha dado manifestações, né, diferentes, ou que faziam as pessoas olharem para a possibilidade dele concorrer à presidência da República, mas eu acho que já está todo mundo acreditando que seria a reeleição ao estado de São Paulo mesmo. E eu quero saber de você, Alan Gani, se ele adota uma estratégia correta. E a gente percebe também na fala do senador Flávio Bolsonaro, e claro, ele é sempre a figura mais institucional ali da família, mais moderada, que consegue se articular muito bem ali com vários espectros políticos, mas mantendo o Tarcísio de Freitas como unido a Bolsonaro na direita, mas não necessariamente como o dono do espólio de Jair Bolsonaro. Não, é claro que ele adota uma estratégia correta. Se ele for contra a anistia, ele perde a totalidade dos votos dos bolsonaristas, e eu diria até, talvez até da direita, né? Então seria um suicídio, né? Então é claro que ele vai defender esta anistia até o final e vai esperar também o aval, a chancela de Jair Bolsonaro. A situação para o Tarcísio não é simples, porque como ele é visto como candidato preferido do Centrão, uma ala do bolsonarismo entende que ele é um traidor, por conta desse apoio do Centrão. Então, não é algo que ele escolheu, mas o Centrão escolheu isso. E aí ele fica precisando da mão de Jair Bolsonaro. Agora, mesmo que tenha a bênção lá de Jair Bolsonaro, talvez ele enfrente uma oposição de Eduardo Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, tudo bem, mas Eduardo Bolsonaro, a gente já viu aí atritos com o governador de São Paulo. Ô Zé, nessa história especificamente eu quero te ouvir, porque você já falou para nós várias vezes que nos bastidores é o nome de Tarcísio que está. Inclusive até com a equipe já sendo montada para que isso aconteça lá em 2026. Então, como é que você entende que será a estratégia? Vai ser aquela coisa, última hora, não, eu decido, vai ser ele e o negócio já está tudo pronto para acontecer? Como é que você avalia esses movimentos e os discursos de Tarcísio de Freitas nas últimas semanas, Hoje eu conversei com o grupo, né, que faz ali essa força da candidatura de Tarcísio de Freitas. E a minha pergunta foi objetiva. Ele jogou a toalha? A resposta foi não. A ideia é o recuo e o recado lá para o ex-presidente Jair Bolsonaro para controlar o deputado Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos Estados Unidos. Ouvi também a seguinte frase: olha, dizem por aqui, no Centrão, que o presidente Lula tem na sua mesa um tótem com a cara de Eduardo Bolsonaro, que o reconduziu à atividade política e salvou a sua, vamos dizer, a sua possibilidade de reeleição. E diz também que, continuando desse jeito, estaremos entregando o próximo mandato ao presidente Lula, para se ter uma ideia. E aí colocando o Eduardo Bolsonaro como centro desta dificuldade. Eu, particularmente, acho muito difícil que um deputado sozinho, lá nos Estados Unidos, possa ter tamanha força de desarrumação, mas está tendo. Então, a ideia é o seguinte: não houve uma, vamos dizer assim, uma decisão final de não ser candidato e focar a reeleição, mas o recado claro de que, olha, assim não dá. Valdemar Costa Neto tentou antecipar a decisão de Jair Bolsonaro para apoiar logo Tarcísio. É a ideia do Centrão e a ideia do PL. O PL não deve partir para uma candidatura à presidência sem chance, porque vai ter que investir dinheiro. E esse dinheiro vai faltar para a eleição de deputados e senadores. Então, esse leque partidário para apoiar a candidatura a Tarcísio é muito importante. E aí, imediatamente, o Ratinho Júnior e o Ronaldo Caiado se colocaram ali para tentar pegar exatamente esse grande capital do Centrão. Mas eles não desistiram. Hoje, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, está dizendo claramente de que Tarcísio é o candidato do centro-direita, né, e da área empresarial, e que ainda não jogou a toalha. Mas foi o recado: controle o Eduardo, senão a vaca vai para o brejo. É verdade, Zé.